Criar um reality show de sucesso parece uma tarefa simples. Basta reunir um grupo de pessoas, colocar algumas câmeras, inventar provas, estimular algumas brigas e deixar o público escolher um vencedor. Só que na prática não funciona bem assim. A televisão brasileira está cheia de programas que foram anunciados como grandes novidades, receberam investimentos milionários e simplesmente não conseguiram convencer ninguém a assistir. O exemplo mais recente é A Casa do Patrão, um reality criado por Boninho, o homem que comandou o Big Brother Brasil durante mais de 2 décadas. A Record apostou pesado, chamou Leandro Hassum para apresentar e prometeu entregar uma experiência completamente diferente. O resultado foi um programa que terminou em 3º lugar na audiência e se transformou em uma das maiores derrotas profissionais da carreira de Boninho. Mas ele não foi o único. Teve reality dentro de ônibus, programa com participantes enfrentando animais em uma fábrica abandonada e até competição gravada em uma ilha paradisíaca que conseguiu ser ainda pior. Hoje, nós vamos relembrar alguns desses reality shows que chegaram fazendo barulho, fracassaram e praticamente desapareceram da televisão brasileira. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quando Boninho deixou a Globo depois de aproximadamente 40 anos na emissora, uma das maiores dúvidas era sobre qual seria o próximo passo da carreira dele. Durante mais de 2 décadas, Boninho esteve diretamente envolvido com o Big Brother Brasil. Ele conhecia como poucos a fórmula necessária para criar rivalidades, movimentar o público e transformar pessoas desconhecidas em celebridades. Por isso, quando a Record anunciou que ele comandaria um reality próprio, a expectativa foi enorme. A Casa do Patrão estreou no dia 27 de abril de 2026, com a apresentação de Leandro Hassum e transmissão pela Record e pelo Disney+. Hoje você vai ficar sem tomar banho. Caraca! Ué. Será que tem isso também? Lógico, pô, o patrão ele pode fazer o que ele quiser, ué. O programa reuniu 18 participantes anônimos divididos entre ambientes com condições completamente diferentes. A cada semana, um jogador se tornava o patrão e passava a ter privilégios, conforto e autoridade para dar ordens. Enquanto isso, os demais participantes precisavam trabalhar, cumprir tarefas e economizar o dinheiro que poderia fazer parte do prêmio. A proposta misturava elementos do BBB, de A Fazenda e até de programas como O Aprendiz. Existia a prova para definir o patrão, a formação da berlinda chamada Tá na Reta e uma dinâmica conhecida como VAR, na qual vídeos eram exibidos para provocar confrontos entre os participantes. No papel, parecia existir tudo que um reality precisava. O problema é que o público não comprou a ideia. O elenco formado por anônimos não conseguiu gerar identificação imediata. As regras envolvendo dinheiro, casas, funcionários e patrões eram confusas, enquanto as brigas pareciam não repercutir fora do programa. A estreia também aconteceu poucos dias depois do final do BBB 26. Depois de acompanhar 100 dias de confinamento, boa parte do público aparentemente não estava disposta a começar outro reality imediatamente. Para piorar, o programa enfrentou erros técnicos, mudanças e críticas à condução de Leandro Hassum, que estava apresentando um reality pela primeira vez. A vencedora foi Sheila Barbosa, capitã da Polícia Militar, que recebeu 64,79% dos votos e levou um prêmio superior a R$1 milhão. Entretanto, na grande final, a Casa do Patrão ficou em 3º lugar, atrás da Globo e do SBT. O encerramento apresentou um resultado um pouco melhor que outras quintas-feiras, mas foi derrotado até pelo tradicional A Praça é Nossa. Boninho conseguiu coroar uma campeã, mas não conseguiu fazer o público se importar com a competição. A casa fechou as portas, deixando uma pergunta: como o homem que conhecia todos os segredos do BBB não conseguiu criar um reality minimamente próximo do mesmo sucesso? Fique agora com o Jornal. Tchau, um beijo. Jornal da Record, boletim 24 horas pra vocês. Um beijão e a gente se encontra amanhã. Desculpe, não é o Jornal da Record, você vai ficar com Chicago Fire. É isso aí. Meu Deus. Rapaziada, uma pausinha rápida aqui para eu falar diretamente com você que curte futebol. Presta atenção porque eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar a rolar. Eu tô falando da Blaze, patrocinador oficial desse canal já faz anos. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Desde o nosso campeonato brasileiro até jogos internacionais, Champions League, Premier League, Libertadores. Bom,
tudo isso com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar, tá? É bom sempre lembrar que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Pessoal, estamos aqui na plataforma da Blaze, ó, eu já tô dando uma conferida aqui, já que o maior torneio do mundo acabou, né? A gente vai partir então para o Brasileirão, ó, vai ter jogo já depois de amanhã, olha, jogaço aqui, ó, Curitiba e Palmeiras, tá bom? Eu aqui acredito que vai dar Palmeiras, então eu vou clicar aqui, ó, venho aqui embaixo, escolho o valor, eu vou deixar esse valor aqui mesmo e aí eu venho aqui em apostar e pronto, aí, ó, tá feito. Agora é só esperar depois de amanhã e torcer pro Palmeiras. Se você tem interesse em participar, é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição ou escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro e lembrando, apenas se você for maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Se colocar pessoas dentro de uma casa funciona, por que não colocar todo mundo dentro de um ônibus? Foi basicamente com essa ideia que a Band lançou em julho de 2010 o Busão do Brasil. O formato havia sido criado pela Endemol e já tinha ganhado versões em países como Espanha, Bélgica e Holanda. No Brasil, o programa foi apresentado pelo ex-VJ da MTV, Edgar Piccoli. Dentro do motorhome é que a gente começou a sacar a parada verdadeira mesmo ali. Ter que limpar aquele recipiente de dejetos, assim, não era das mais agradáveis tarefas não no busão. 12 participantes foram colocados dentro de um ônibus adaptado com cozinha, banheiro, móveis, câmeras e uma grande cama coletiva. O veículo percorreu aproximadamente 4.000 quilômetros, passou por 11 estados e visitou 16 cidades. Em cada parada, os competidores realizavam provas e atividades relacionadas à cultura da região. Era como se o BBB em um programa de viagens tivessem tido um filho sobre rodas. A Band investiu em uma estrutura considerável, ofereceu um prêmio de R$1 milhão e ainda conseguiu uma grande marca de refrigerantes como patrocinadora. Mas o que parecia diferente também se tornou o maior problema do programa. Como o ônibus estava sempre viajando, o público não possuía uma referência fixa. Parte das provas acontecia fora do confinamento e o programa parecia misturar reality, competição, turismo e ação publicitária sem assumir completamente nenhuma dessas identidades. A estreia registrou apenas 3,3 pontos em São Paulo. Naquele momento, a Band ficou atrás da Globo, Record, SBT e até da Rede TV. A emissora ainda tentou salvar a atração mudando dias, horários e algumas dinâmicas, porém nada foi suficiente para fazer a audiência pegar no tranco. Depois de quase 3 meses de viagem, o policial Mário Remo venceu o programa com 80,20% dos votos e recebeu R$1 milhão. O ônibus chegou ao destino, o vencedor recebeu seu dinheiro e a Band decidiu que seria melhor não comprar outra passagem. O programa nunca ganhou uma segunda temporada e entrou para a história como um dos realities mais curiosos e esquecidos da televisão brasileira. Eu levo a vida muito numa piada, então as coisas às vezes não são, são sérias, mas pra mim então eu sou solteiro? Você vai ter mulher bonita, porra! O próximo fracasso mostra que nem mesmo a Globo e Boninho estão protegidos contra uma ideia que não agrada ao público. Em junho de 2009, a emissora estreou o Jogo Duro, apresentado por Paulinho Vilhena e dirigido pelo próprio Boninho. O programa era uma versão brasileira do formato State of Panic e tinha uma proposta que misturava reality show, competição e filme de terror. A cada episódio, 8 participantes entravam em uma fábrica abandonada de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Lá dentro, precisavam procurar cédulas de dinheiro enquanto enfrentavam ambientes escuros, inundações, fios elétricos e animais como cobras, sapos, aranhas e baratas. Quem demorasse demais para deixar o ambiente ou arrecadasse menos dinheiro era eliminado. O vencedor poderia receber até R$30 mil. A estreia chegou a marcar 20 pontos e aumentou a audiência que a Globo normalmente conseguia naquele horário. Parecia que Boninho tinha acertado novamente. Porém, apenas uma semana depois o programa caiu para 17 pontos e perdeu no confronto direto para a primeira temporada de A Fazenda. Durante 17 minutos de confronto, a Record chegou a marcar 22 pontos contra 14 da Globo. Era justamente o momento em que a Fazenda começava a se transformar num fenômeno. Enquanto a Record mostrava celebridades brigando e criando rivalidades, a Globo oferecia desconhecidos procurando dinheiro no meio de sapos e baratas. O programa também recebeu críticas pela utilização de animais nas provas. Em uma delas, os participantes eram colocados em uma pequena cela com vários sapos, criando o risco de que os animais fossem pisoteados. O Jogo Duro terminou depois de apenas 8 episódios e nunca ganhou
ganhou uma nova temporada. O mais curioso é que 17 anos depois, Boninho voltou a enfrentar problemas semelhantes com A Casa do Patrão. Uma ideia cara, muitas regras e pouca conexão emocional entre os participantes e o público. Em 2021, a Record lançou o Ilha Record, apresentado inicialmente por Sabrina Sato. O programa reunia celebridades em um cenário paradisíaco, na qual elas disputavam provas em busca de tesouros e de um prêmio de R$500 mil. A primeira temporada registrou números razoáveis, teve algumas confusões que repercutiram nas redes sociais. Com isso, a Record decidiu produzir uma segunda edição. Em 2022, Mariana Rios assumiu a apresentação e 13 novos participantes foram levados para a ilha. O problema é que dessa vez o público abandonou o barco. A estreia marcou 4 pontos e perdeu para o programa do Ratinho. Durante a temporada, a situação ficou ainda pior. Em uma noite de sábado, a Ilha Record 2 registrou apenas 2,3 pontos e terminou em 5º lugar. Naquele horário, o reality ficou atrás de Globo, SBT, da Band e até da TV Cultura. Para um programa exibido no horário nobre da Record, o resultado foi desastroso. As gravações foram encerradas enquanto a atração ainda estava sendo exibida e o programa seguiu no ar sem conseguir produzir grandes histórias ou personagens memoráveis. Nakajima venceu a competição e recebeu R$500 mil. Solange Gomes foi escolhida como a favorita do público e ganhou um prêmio separado de R$250 mil. Depois disso, a Record nunca mais produziu outra temporada. A emissora saiu da ilha, guardou o mapa do tesouro e preferiu fingir que aquela viagem nunca aconteceu. Todos esses programas mostram que não existe uma fórmula garantida para criar um reality de sucesso. É possível ter dinheiro, uma estrutura gigantesca, apresentadores conhecidos e até um dos diretores mais experientes da televisão. Se o público não criar uma conexão com os participantes e não sentir vontade de acompanhar a história, o programa simplesmente desaparece. Mas será que A Casa do Patrão fracassou por causa do formato ou Boninho já não compreende o público como antigamente? E qual desses realities merecia uma segunda oportunidade? Tem mais algum que você lembra que fracassou e ficou de fora dessa lista? Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2. Até o próximo vídeo. Tchau!